Gustavo Uribe, isso aqui é vontade de ter uma DR, de conversar sobre o... Segunda-feira, 7h30 da manhã, agora vai, hein, Uribe? Bom dia. Nem acordaram direito, nem tomaram café e já querem ter DR, porque o passo dessa valsa está descompensado. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Colombo e a todos que nos assistem aqui na CNN Brasil, no Novo Dia. O que nós temos observado é uma dificuldade muito grande de Lula na articulação política. Em qualquer governo normal, Colombo, a gente veria uma medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios, que é o mais básico. Cabe justamente ao presidente da República fazer a reestruturação, que ela passaria fácil, mas não nas condições atuais. Há muitas dificuldades em jogo. E Lula, ontem à noite, informação que a gente teve em primeira mão, telefonou para Arthur Lira para marcar este café da manhã. Vamos ver se o café estará muito amargo ou um pouco mais adocicado na relação dos dois. 3 entraves são apontados pelo Congresso Nacional como os principais na articulação política. O primeiro, a liberação de emendas parlamentares. Se a gente for comparar com o governo Jair Bolsonaro, nessa altura do campeonato, Jair Bolsonaro já tinha liberado metade das emendas previstas para o seu primeiro ano de governo, em 2019. Nós temos agora um percentual, Colombo, de 16,3%. Ou seja, não chegamos nem a um quarto daquilo que deveria ser liberado, ou pelo menos havia uma previsão de ser liberado nessa altura do campeonato. Segundo, há muito parlamentar reclamando de que a inauguração de obra feita por ministro com dinheiro de emenda parlamentar daquele próprio deputado federal que não é chamado para a festa da inauguração. Ou seja, ele destinou o dinheiro, mas na hora de colher os dividendos eleitorais não é chamado para a festa. Então que isso precisa ser melhor articulado. E terceiro, inclusão das emendas, ou pelo menos inclusão daquelas obras em redutos eleitorais dos parlamentares em programas federais, como o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai mudar de nome e deve ser lançado agora no final de junho. A expectativa de que seja lançado no final de junho é porque o governo federal quer esperar a aprovação pelo Senado Federal do novo arcabouço fiscal, porque aí você consegue medir aí quanto é o potencial de investimento para obras públicas. Então agora a gente fica de olho neste encontro entre os dois, porque a semana é mais curta. A partir de quinta-feira os parlamentares não estarão mais aqui em Brasília, estarão em seus redutos eleitorais por causa do feriado, e é uma semana que Lula deve viajar bastante pelo país. A agenda dele de viagens internas está bastante tumultuada. Uribe, quando é que a gente vai poder tomar a temperatura desse suposto novo passo da relação entre Câmara e Planalto, se as coisas começarem a caminhar, se houver pelo menos uma tentativa de entendimento ou uma boa vontade para que no médio prazo as coisas se acertem, já que eu imagino não é do dia para a noite que se acelera assim o pagamento dessas emendas, especialmente, né? Mas qual é a próxima votação em vias de acontecer, sobre a qual a gente tem de tomar um pouquinho mais de atenção para ver como as coisas vão andar? A mais importante e mais essencial é a reforma tributária, que deve ser apresentado o relatório amanhã pelo relator Aguinaldo Ribeiro na Câmara dos Deputados. Mas não é um bom termômetro, é a mesma coisa do arcabouço fiscal. É uma proposta que tem como relator o nome do PP, que é um aliado de primeira hora de Arthur Lira. Aquele dia que Arthur Lira deu aquela entrevista depois da votação da medida provisória da reestruturação parlamentar, quem estava atrás dele era justamente Aguinaldo Ribeiro. A outra votação que é considerada muito importante são outras medidas provisórias que estão aí na fila. Uma delas, Colombo, vai medir muito a temperatura, que é aquela da tabela do imposto de renda da pessoa física. O governo federal fez aquela medida provisória, subindo de R$ 1.900 para R$ 2.340. A grande questão é que você teve aí como compensação pelo governo federal e o Ministério da Fazenda a taxação de rendimentos no exterior. E Arthur Lira já avisou, ele é contra a criação de novos impostos. Então, o que o Congresso Nacional tem pressionado é o Ministério da Fazenda encontrar outra fonte de financiamento. Essa é uma votação importante e que deve medir a temperatura do governo federal. E não se resolve da noite para o dia, você tem toda a razão, Colombo. Depende do volume e da velocidade da liberação das emendas. Em junho, a previsão é que seja liberado mais ou menos mais 1 bilhão de emendas parlamentares. Isso chegaria a um percentual aí de cerca de 16% do total para este ano, o que é considerado bem baixo. Então, o que o Congresso Nacional quer é que pelo menos metade das emendas sejam liberadas até agosto, para que a segunda metade fique para o segundo semestre. Bom, vamos continuar acompanhando. O Pedro Nogueira já está lá no Alvorada. Daqui a pouquinho o presidente da Câmara chega por lá. A gente vai
monitorar esse encontro que o Lula e o Lira vão ter agora de manhã para tentar começar a acertar o passo. O Uribe também está apurando tudo para a gente, com gente próxima do Lula, do Lira, para saber qual é o clima, o ambiente